Então, estamos aqui mais uma semana. Semana passada nós começamos a série Cordilheira do Evangelho e falamos sobre a montanha das características. E hoje quero falar com você sobre a montanha das motivações. Ainda continuando no capítulo 5, hoje eu vou trabalhar do Mateus 5, de 17 até o capítulo 6, versículo 4. Então, se você quiser ficar por dentro, pausa o vídeo, leia o trecho desse texto que nós vamos trabalhar e depois você continua. Então, no versículo 17 e 18, Jesus diz: não vim para destruir, mas para cumprir. Muito bem. Jesus, ele passa agora então a falar sobre a lei, e justamente depois de ter falado sobre as características, né? E é interessante que a lei, ela é no padrão de Deus. Ou seja, é impossível ao homem realizar ou cumprir a lei de uma forma cabal. Por isso era necessário que Jesus, que é o perfeito, né, aquele que não tinha erro, cumprisse a lei. Era necessário que viesse alguém capaz, e essa pessoa justamente é Cristo. Né? Toda a Escritura aponta para Cristo no Antigo Testamento de alguma forma. O Novo Testamento comprova a vinda de Cristo, né? Tanto no relato quanto os evangelhos e as cartas que vêm logo na sequência sempre falam sobre Cristo, mas o Antigo Testamento, Cristo, ele está sendo revelado, ele está sendo abordado sempre numa questão de apontamento. Tal realidade, tal personagem aponta para Cristo dessa forma e desse jeito. Então, aquilo que a lei exigiu para que o homem cumprisse, e a lei, nesse sentido, ela exprime a santidade e o padrão moral de Deus. Ao mesmo tempo, a lei nos serve para mostrar que nós somos pecadores e pela lei nós nunca vamos conseguir ser salvos. Então, Cristo é aquele que cumpre a lei e nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então, Cristo, ele não vem para destruir a lei, é isso que ele está falando, mas muito pelo contrário, ele veio para cumprir. Ele veio para fazer o serviço de intercessão. Ele foi o nosso intercessor. Aquilo que nós não poderíamos fazer, mas e que vem sido profetizado que alguém viria e realizaria isso. Isso começa lá em Gênesis 3, com a primeira promessa sobre Jesus. E então Jesus aqui ele está falando: olha, tudo isso que aconteceu até agora é por minha causa. E aí ele explica essa questão e começa a entrar em blocos de pensamentos, pegando o conceito, pegando a questão dos mandamentos. Então, o primeiro que ele trabalha, né, no versículo 21 e 22, é que, então ele fala sobre não matarás, no versículo 21 e 22, e sobre a ira contra seu irmão. É interessante que a lei mosaica, os 10 mandamentos, diz lá, não matarás. Então, como é que as pessoas compreendiam na época o ato em si, o homicídio, né? Continua se valendo, né? Ainda continua sendo pecado, e ainda é um mandamento para não matar a outra pessoa, o irmão, o próximo, seja lá quem for. Contudo, Jesus, ele muda o conceito, ou melhor, ele vai mais fundo no conceito. Jesus, por isso que a mensagem de hoje chama a montanha das motivações, porque Jesus, ele trabalha com a motivação. Então, a motivação, né, que leva a pessoa a matar a outra. Jesus, a lei trabalhava aqui, olha, a ação de matar é errado.
Mas Jesus, ele vai no âmago da história, que é aquilo que te motiva a matar. Jesus eleva o padrão, que nós possamos entender que não adianta só não cumprir. O problema está no coração, o problema está na fonte das emoções. É ali aonde as coisas devem ser tratadas. E aí, Jesus ele fala para não se irar contra o seu, entendeu? E aí o que acontece é que muitas pessoas levam essa questão muito a sério e realmente é algo muito sério a questão da ira. Contudo, nós podemos ver Jesus irado em diversos momentos. Só que qual que é a diferença? E isso Carson fala no seu livro, O Sermão da Montanha, que é o seguinte: nós, eu e você, nós nos iramos, nós pegamos a raiva, nós odiamos as pessoas simplesmente por algo que ofende a nós mesmos, por ofensas pessoais. A ira de Jesus estava relacionada com a ofensa ao Evangelho, a ofensa a Deus, a ofensa à palavra de Deus. Em nenhum dos casos da ira de Jesus, o ego dele estava envolvido. Era sempre por algo maior. Mas nós, eu e você, nós nos iramos por questões particulares, por questões pessoais. E aí, Jesus, ele dá dois exemplos. E o primeiro exemplo é muito interessante, que é uma pessoa que vem oferecer uma oferta. E aí ele fala assim: olha, se você vai oferecer a sua oferta, e você lembra que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, vai, reconcilia com a pessoa, volta então, oferece a oferta. É interessante essa frase, veja. Os homens gostam de substituir integridade, pureza e amor por cerimônias, mas Jesus não aceita nada disso. Ou seja, não adianta vir oferecer uma oferta como uma cerimônia religiosa se você tem algo contra seu irmão. Primeiro tem que resolver com ele. Jesus não aceita a barganha, não aceita a troca. E o segundo caso que Jesus conta é similar, pois também trata da motivação. Por isso que hoje nós vamos falar sobre as motivações. Segunda coisa que Jesus fala: não adulterarás. E aí ele fala a intenção impura do coração, versículo 27 e 28. Novamente, nós estamos falando aqui sobre aquilo que é considerado o ato. Não adulterarás. Contudo, Jesus, ele está trabalhando, ele está acertando justamente na questão da motivação do coração. Então, o que Jesus fala? Olha, se você olhou para alguém com a intenção impura no coração, você já pecou com ela. Você já pecou com ela no seu coração. Ou seja, a motivação volta exatamente nesse ponto. Jesus, então, fala que se o olho te faz pecar, arranca-o. Se a mão te faz pecar, arranca fora, porque é melhor entrar no céu sem mão, sem olho, do que não entrar no céu. O problema é que muitas vezes nós podemos levar isso ao pé da letra e achar que deve realmente ser feito isso. Não, mas se fosse realmente para se fazer isso, nós deveríamos arrancar o nosso coração, nosso cérebro. Porque é dali onde saem todas essas coisas, das nossas vontades. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que é preciso cortar aquilo que nos faz tropeçar. É preciso cortar o mal pela raiz. Aquela frase que nossa avó sempre fala. É preciso cortar o mal pela raiz. É preciso tratar essas questões das nossas vidas. Ou seja, o problema não está no olho que vê a pessoa e deseja. O problema está na motivação do coração. Né? Então, se a pessoa tem problemas de ver e esse tipo de coisa, não veja. Desvie o olhar. Eu tive um discipulador que ele falava exatamente isso. Né? A primeira olhada é inevitável. Às vezes você é pego de surpresa, mas a segunda olhada, essa é intencional. Essa revela o coração. Essa é onde revela a má intenção ou a intenção impura do coração.
Terceira coisa, juramento, o sim, sim, não, não, e o oferecer a outra face. Olha só, isso é muito interessante, porque, né, ao todo desse trecho, né, Jesus está falando assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Então, ele pega o conceito que às vezes está poluído, né? E então ele mostra a verdade de Deus, a verdade do evangelho para as pessoas, né, com relação a aquilo que está acontecendo. Os fariseus, os doutores da lei, eles eram mestres em cumprir. Então, eles pegaram a lei e fizeram diversas leis menores, como se fosse a Constituição brasileira. Você tem a primeira lei, aí você tem o parágrafo, o segundo parágrafo, o inciso e um monte de coisa. Então fica uma coisa confusa. Ou seja, na parte do juramento, a Escritura diz em algumas passagens no Antigo Testamento que não era para se fazer juramento, mas em outros lugares também fala, jure pelo Senhor, faça promessa pelo Senhor. Ou seja, o que acontece nesse caso, ou melhor, o que estava acontecendo nessa época com os doutores da lei era o seguinte: a pessoa estando fora de Jerusalém poderia até jurar por Jerusalém, mas ela não poderia jurar se ela estivesse falando na direção para Jerusalém. É umas coisas meio doidas que não fazem muito sentido para nós hoje. Talvez na época para eles fazia muito sentido. Porém, qual que é a questão mais importante? É o juramento. Jesus, ele eleva o juramento e fala que você não deve jurar por nada. Pois como que você vai jurar por alguma coisa? Como é que você vai jurar pelo céu, pela terra? Se tudo que há no universo é de Deus. Nós não temos nada. Nós estamos sob posse de alguma coisa, mas isso ainda não é nosso. Entende essa ideia? Então, tudo é de Deus, até mesmo porque quando nós morremos, nós deixamos todas as coisas. Ou seja, quando você jura por alguma coisa, naturalmente você está colocando Deus no meio da história. E o que é mais importante para Jesus, e a mensagem que ele está transmitindo nessa questão aqui, que não é, o mais importante não é você fazer um juramento, mas sim, a sua palavra quando a sua palavra é sim, ser sim de fato. E quando é não, ser não de fato. Pois é ignorância, é uma questão de deslealdade quando você faz um juramento que você sabe que você não vai cumprir. O que Jesus está falando aqui é que nós devemos ser íntegros e sinceros. Quando nós falamos que vamos fazer, isso deve ser feito. Quando nós falamos que não vamos fazer, não fazemos. O sim, sim, e o não, não. Em algumas traduções até diz que o seu sim seja sim, e que seja o seu não, não. Então, não tem duas palavras, ou como alguns, né, os antigos gostam de dizer, a palavra não faz curva, é reto. Falou, tem que cumprir. Ou até mesmo um outro ditado, né, é no fio do bigode. E a questão que Jesus coloca aqui também, no oferecer a outra face, isso não significa necessariamente a não defesa, mas é o não revide que Jesus está falando, querendo ensinar. É não revidar, não ser agressivo para questões que não faz necessidade. É claro, se você vai sofrer uma agressão física, você tem que se defender. Mas o oferecer a outra face aqui não é uma agressão física, mas sim, às vezes, alguma agressão psicológica, moral, por palavras que nós recebemos de pessoas e que não faz sentido ser respondido. E levando mais a fundo isso, o oferecer a outra face é quando alguém te critica, te persegue, te culpa por ser cristão. Você não deve revidar esse tipo de coisa. É isso que Jesus está nos ensinando. E aí, por isso que ele fala, e aí atrelado à ideia de
dar a outra face, vem a ideia da vingança e o amor ao próximo. As pessoas tinham ouvido que, e aí Jesus, e atrelado a essa ideia vem a ideia da vingança e o amar ao próximo. As pessoas tinham ouvido que fora dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mais uma vez eles ouviram que não era verdade. As escrituras do Antigo Testamento dizem, ame o seu próximo, mas não há nenhuma passagem dizendo para odiar o inimigo. Isso foi inserção das pessoas e não do evangelho de Cristo. E aí é interessante que naquela época havia muita dificuldade de se entender quem era o próximo. Quem é o meu próximo? Com certeza você já fez essa pergunta, eu já me fiz essa pergunta. A igreja já ouvi esse tipo de pergunta, quem será o meu próximo? Mas para responder a questão de quem é o próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano, que passa ali diversas pessoas que eram da mesma etnia, eram a mesma realidade, mas essas pessoas não fizeram. E aquele que talvez seria o inimigo em questão, que é o bom samaritano, foi a pessoa que ajudou, foi a pessoa que estendeu a mão, foi a pessoa que auxiliou. Né? E aí tem uma frase muito interessante, que ser perseguido por causa da justiça é estar alinhado com os profetas, mas abençoar e orar pelo que nos perseguem é estar alinhado com o caráter de Deus. Então, a grande diferença está na motivação do meu e do seu coração. Meus queridos, essa é a segunda semana, Montanha das Motivações. Semana que vem nós temos a Montanha da Espiritualidade. Não perde, tá muito legal. Vem que tá demais. Deus abençoe.